nós começamos a trabalhar a questão das densidades lagrangianas, né? E daí a gente começou a encaminhar para a obtenção das equações de campo, né? A partir das densidades lagrangianas. O nosso colega tinha deixado, presta o teu caderno que você levantou uma dúvida, pode ser interessante para as pessoas em geral. Olha só, eu tinha deixado um exercício para vocês. Esse aqui. Só para botar aqui rapidinho, só para comentar, porque foi uma dúvida, e aí vocês podem depois entender melhor. A primeira pergunta eu coloquei uma observação embaixo, dizendo que esse termo aqui é real. É um termo de uma densidade lagrangiana. Uma densidade lagrangiana, ou um lagrangiano, deve ser uma grandeza real. A partir do lagrangiano, a gente constrói o hamiltoniano, a energia. Daí deve ser uma coisa que pode estar tranquilo aí. Achar, pode levar. Eu tenho a minha, pode levar, pode falar. Tá? E então, é uma grandeza real. Aí, como é teu nome? Martinho? Max. Colocou. Tchau. Desculpa. Não, foi tranquilo. Tchau. Bom, e essa grandeza real por quê? Claro, uma grandeza real, ela tem que ser igual à sua conjugada complexa. Esse termo aqui, se eu disser que esse número aqui é real, eu ia dizer o seguinte: alfa, psi dagger, psi ponto é um número real. Isso aqui é um número real. Ele vai ter que ser igual a ele mesmo. É uma pergunta. Esse número aqui, será que isso aqui é ele mesmo? Eu esqueci de colocar, não sei se eu coloquei essa observação, que esses parâmetros aqui, alfa, beta, esses parâmetros que eu coloquei na densidade lagrangiana são parâmetros reais. São todos parâmetros reais, tá? Então a pergunta é, isso aqui é igual a isso aqui? Isso aqui é um número, isso aqui é um parâmetro. Isso aqui são espinores, claro, esses dois espinores estão combinados de uma maneira em que um é um vetor linha e o outro é um vetor coluna, de uma maneira que é um escalar. Então a pergunta é, será que esse complexo conjugado desse cara é igual a esse? Pô, tirar o complexo conjugado de um escalar é a mesma coisa que tirar o conjugado hermitiano. Por quê? Porque o transposto de um escalar é ele mesmo. Então, ao invés nesse lado aqui, quer dizer, isso aqui é idêntico. Aí eu fazer isso, alfa, psi dagger, psi ponto, dagger. Por quê? Porque quando eu passo daqui para cá, existe uma transposição em jogo. Mas como isso aqui é um número, o transposto de um número é ele mesmo. Então, claro, tirar hermitiano conjugado de um vetor muda. Se o vetor é coluna, ele passa a ser um vetor linha. Se eu tirar o hermitiano conjugado de uma matriz, muda. Eu vou pegar linha, trocar com coluna e complexo conjugado. Agora, quando eu pego um escalar, o transposto de um escalar, né? Se eu quiser tirar o complexo conjugado de um escalar, isso é a mesma coisa. Se eu tirar o hermitiano conjugado de um escalar, é a mesma coisa. Por quê? Porque a transposição aqui é irrelevante. Então, agora, eu sei as propriedades da conjugação complexa. Isso aqui se dá do hermitiano conjugado. Quando eu pego o hermitiano conjugado, os números dos escalares pegam o complexo conjugado. Mas se esses objetos são reais, não precisa. Aí troca a ordem. Então, isso aqui vai ficar a derivada temporal do espinor psi dagger e o psi dagger, que é psi. Então, claro que isso não é igual a isso. Então, né, mas eu falei que era real, mas na verdade não está parecendo que seja real, não. Mas vamos ver o que está em jogo aqui. A gente pode escrever esse termo aqui da seguinte maneira: tem uma derivada temporal aqui, isso aqui é um parâmetro constante. Eu posso escrever esse termo assim, ó, DDT, né? DDT, derivada em relação ao tempo de alfa psi dagger. Psi menos. Isso aqui é igual a isso aqui, menos alfa psi dagger psi ponto.
certo? Então, quando eu tirar essa derivada temporal, eu vou produzir a derivada temporal do primeiro vezes o segundo, que é esse termo. E vou produzir o primeiro derivado do segundo, que eu desconto aqui. Então, esse termo aqui, isso que está aqui, é igual a isso tudo que está aqui. Agora, esse termo que está aqui, esse termo que está aqui, é uma derivada temporal total. Numa densidade de Lagrangiano, nós sabemos, quando a gente tem uma densidade de Lagrangiano, né, os termos aqui são derivadas temporais de alguma coisa, ou gradientes de alguma coisa, ou derivadas espaciais de alguma coisa, são nada mais, nada menos que termos de superfície, termos que estão só nas fronteiras, não estão na região interior, que são pelo teorema de Gauss. Então, esses termos não dão contribuição para a dinâmica, para as equações de campo. Né? Todo mundo lembra lá da teoria do formalismo lagrangiano para partículas, que todo lagrangiano pode ser definido a menos da derivada total de uma função. Quer dizer, dois lagrangianos que diferem por uma derivada total de uma função do tempo, eles dão as mesmas equações de Euler-Lagrange. Então, esse termo aqui passa a ser irrelevante no momento que a gente considera uma ação e as equações de campo, as equações de movimento. A mesma situação aqui. Então, esse termo que está aqui, o hermitiano conjugado desse termo, esse termo fica irrelevante, porque nós estamos pensando, nós estamos dentro de uma ação, então esse termo pode ser descartado, e isso aqui está me dando menos alfa, psidaglia, psiponto. Então eu estou obtendo justamente que esse cara aqui, o complexo conjugado dele é menos ele. Então, para esse termo aí, isso aí é uma coisa puramente imaginária. Se o complexo conjugado de um número é menos ele, o complexo conjugado disso tudo aqui é menos ele, então esse número é puramente imaginário. Então, a melhor coisa para resolver essa questão tem duas possibilidades. Ou eu tomo o parâmetro alfa puramente imaginário, de tal maneira que alfa estar é menos alfa, ou eu boto um i aqui, eu mantenho alfa real e coloco um i aqui. Então, se eu fizer essa operação, i alfa é um parâmetro real, aí agora eu tenho certeza que esse termo todo é um termo real, é a menos, quer dizer, a parte ou a menos de uma integração parcial, a menos de um termo de superfície. Certo? Porque os estridores são grandezas complexas. Então eu tenho que ter cuidado de quando eu escrevo um lagrangiano, meu lagrangiano tem que ser real. Então esse termo, na maneira que está, como Marx, como é que se escreve teu nome? Para eu poder falar com certeza teu nome. Eu estou falando meio inseguro. É N-A, como se escreve? How do you get your name? N-A? Max. Max, está entendendo? Max. Max. Max, Max. Ok, Maximilian. Okay. É Maximiliano ou é Max? É Max. Max, ok, beleza, Max. Então, a dúvida do Max, né, era que eu tinha colocado isso e dito que era real. Então, falta o i. Tá? Sempre que a gente estiver trabalhando com teoria de campo, a gente sempre pode fazer afirmações a menos de uma derivada total no lagrangiano. Um termo de superfície que nós estamos desprezando, porque não vão dar efeito para as equações de campo. É exatamente a situação que nós temos na mecânica de partículas, quando a gente pode desprezar derivadas totais de funções no lagrangiano, porque isso aqui não vai afetar as equações de Euler-Lagrange, porque isso aqui vai dar contribuição só nos extremos. Então, nós não vamos ter contribuições na região de integração. Então, esse termo aqui é real. Agora, outra coisa que eu falava para vocês era certificarem-se de que esse termo aqui é um termo invariante de Lorentz. Ou invariante de Lorentz, invariante de rotações, invariante de SO3. Então, nós já tínhamos visto o seguinte: quando nós fazemos uma transformação de rotação no espaço, né? Vamos lembrar só aqui, quando a gente faz uma transformação de SO3 no espaço de coordenadas, as coordenadas espaciais elas são transformadas pela matriz R, que é pertencente a SO3. Ou seja, eu faço uma transformação de rotação que é lida dessa forma: RIJ, XJ. Isso vale para as coordenadas, isso vale para qualquer vetor. Na verdade, qualquer objeto vetorial vai sofrer o mesmo padrão de transformação
e os eixos coordenados, que as coordenadas. Bom, mas agora ali eu tenho gradiente. Quer dizer, esse termo que está escrito ali, esse termo aqui é o seguinte, é gradiente de psi. Dagger, escalar, gradiente de psi. Então, isso aqui eu posso pensar da seguinte maneira. Isso aqui é a derivada em relação a xi do psi Dagger, derivada em relação a xi do psi. Isso que está escrito aqui é isso que está escrito aqui. Então, esse termo aqui, se eu fizer uma transformação de rotação, vou ver por que esse termo aqui é invariante. Então, nós sabemos essa relação aqui, também dizemos o seguinte, derivada em relação a x'I é derivar em relação, vou fazer o contrário, derivar em relação a xi é derivar em relação a x'J e derivar x'J em relação a x. Regra da cadeia, né? Então, se eu estou derivando em relação à coordenada x, é a mesma coisa que eu derivar em relação à coordenada transformada e derivar a coordenada transformada em relação à coordenada antiga. Então, a derivada de x'I de x'J em relação a xi é só pegar isso aqui. x'J, RJI, xi. Então, quando eu derivar x'J em relação a xi, eu vou obter RJI. Então, isso aqui vai me dar, esse jacobiano aqui vai me dar RJI D'J. Estou derivando em relação a J. Então, nós obtemos essa relação aqui. Derivar em relação à coordenada xi é pegar a matriz R. Mas olha só, essa matriz RJI é a mesma coisa que R transposto IJ. Posso escrever essa relação dessa maneira. D'J. Posso escrever se quiser. Posso também, se quiser, inverter essa equação. Essa equação está me dizendo o seguinte, que o operador de gradiente, ele se transforma com a matriz R transposto. Nós sabemos que R transposto é R menos 1. Porque o grupo SO3 é o grupo das matrizes ortogonais. Então, o transposto é a própria inversa. D'. Então, eu posso, se quiser, inverter essa equação. Escrever D' é igual a RD. Ou seja, essa equação também pode ser lida dessa forma. Derivar em relação à coordenada x'I é pegar R e J, derivar em relação a xj. Tanto faz. Então, eu posso expressar isso aqui em relação das coordenadas linha. E eu sei também como expressar o meu psi. A outra relação que nós sabemos é que psi', né, no espaço espinorial, a rotação é vista dessa maneira. É uma transformação S, que é S2. Nós sabemos que isso aqui é a mesma rotação que R faz nas coordenadas. A rotação no espaço espinorial é feita por S. Se não me engano, lá a relação que a gente tinha obtido era que S Dagger, sigma I, S é igual a R e J, sigma antes. Lembra que a gente obteve algo desse tipo. Só para lembrar. Bom, muito bem. Então, no espaço espinorial, a transformação é feita por S. Eu posso inverter essa relação. Eu posso dizer que psi é S menos 1, psi. Claro, como esse grupo aqui, as transformações S no espaço espinorial são transformações unitárias, S é menos 1, a S dá. Então, eu posso escrever isso dessa forma. Então, agora eu estou pronto. Esse termo aqui, eu posso escrever ele em relação às coordenadas, a tudo novo. Esse termo aqui, antes da rotação, no referencial original, eu tenho esse termo. Se eu fizer agora uma rotação, então eu vou ter DI aqui, né? Eu vou ter R e J. Então esse termo aqui vai ficar R, I, J, D' J. Quem é psi Dagger? Psi Dagger, tá aqui, ó, se eu pegar agora o Dagger dessa equação, psi Dagger é psi' Dagger S. Só tirar o conjugado hermitiano dessa equação. Então, psi Dagger é psi' Dagger S. Muito bem. Quem é DI? DI de novo, eu escrevo essa relação. DI é. Opa, desculpa. DI, eu esqueci de botar. Aqui DI é R. Aqui tinha que colocar
Tá? DI é R transposto IJ ou RJI, tanto faz. Ou eu posso escrever dessa forma, colocando R transposto, troco a linha com a coluna e tiro o transposto. Bota assim. DI é RJI, D' J. Tá? Só para vocês. Psilinha, psi, agora pega isso aqui. Quem é DI? DI de novo. DI, RJI, vai ser R, K, I, D' K. Claro, porque esse índice I está repetido aqui. Então eu não posso ficar. Aqui eu já estou usando J, aqui eu estou usando J, e aqui eu estou usando K. E quem é o psi? Psi está lá, é essa dália psi. Então ficou tudo isso aqui, ficou grandinho, mas isso aqui tudo é manipulável, é fácil. Ó. Eu fiquei com essa matriz aqui, são números, são elementos de matriz, eu posso escrever RJI, RKI. Essa matriz aqui, isso aqui essa derivada aqui, claro, está atuando só aqui. E essa derivada está atuando só aqui. Claro, essa é uma matriz constante. Quem é dependente de t de x é esse campo espelorial. Isso aqui é uma matriz constante, então isso aqui sai da derivada. Então eu posso pegar esse termo e escrever assim, ó, D' J, psilinha d'H. Esse termo aqui é S. Esse termo eu já trouxe para cá, então isso aqui já está saindo, já mexi com isso. Esse termo, esse S d'H pode passar, essa derivada, ela não vai contabilizar aqui. Só isso aqui que depende de TI, depende de x. Então esse S d'H sai aqui e aqui fica D' K, psilinha. Agora, essa matriz aqui, a unitária, então isso aqui cancela isso. E essa matriz aqui, o que é isso aqui? Esse termo aqui tem, ó. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. R, J, I, R transposto e K. Ó, o produto matricial. Isso aqui é R, R a menos 1, elemento delta, JK. Então é óbvio, né, pelas regras do produto matricial, que isso aqui nada mais é do que um delta de JK. Perfeito? Porque eu estou multiplicando uma matriz, ó. Linha, coluna, coluna, linha. Então, linha, coluna, linha, coluna. Então, esse aqui é o produto matricial certinho, só que com R transposto, que é o R menos 1. Então, isso aqui dá delta de JK. Se isso aqui dá um delta de JK, então, isso aqui dá um delta de JK, o delta de JK, o delta de Kronecker cancela essa soma dupla. Então, no final do dia, o nosso termo vai ser D' J, psilinha d'H, D' J, psilinha. Mas o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o gradiente nas coordenadas linha do psilinha d'H escalar. Gradiente, linha, psilinha. Então, ou seja, a gente mostrou que esse termo aqui é igual a esse. Antes da rotação, esse termo, depois da rotação, é igual a ele mesmo. Então, eu estou mostrando que isso aqui é igual a isso aqui. Transforma um gradiente, transforma. Transforma um psi, transforma. Transforma um gradiente, transforma um psi. Mas o produto escalar é o mesmo. Então, esse termo é invariante de rotações. Tá? Então, isso eu estava mostrando. Então, esse termo aqui é só 3 invariantes. Eu fiz de uma maneira muito detalhada, passo a passo, ficou um pouquinho assim, também, de repente, podem achar que rapidinho, só fiz passo a passo para quem não está muito acostumado. Mas não tem erro, é só colocar as regras que nós conhecemos para fazer as rotações. No espaço coordenado, no espaço dos vetores e tensores, a transformação é R. Usamos a regra da cadeia para saber como é que o operador de gradiente se transforma sob rotação. Então, nós vimos uma coisa importante. Nós vimos, se as coordenadas sofrem uma rotação dada com a matriz R, o operador de gradiente, né, ele sofre a transformação com a matriz inversa. Derivar, então, em relação às coordenadas transformadas e a derivação em relação às coordenadas originais, a matriz que faz essa relação é a matriz inversa, ela é em transporte. Tínhamos visto só isso. Colocamos isso aqui. E a gente sabe relacionar o spinor
transformado com o espinor original, vice-versa, só inverter essa relação, espinor original com espinor transformado. Então, eu peguei essa relação, escrevi essa relação toda em função das coordenadas rotacionadas. Aí apliquei as coordenadas rotacionadas e, claro, os espinores também rotacionados. Aí fui só seguindo as instruções, né, que aquele termo me dá, fui só seguindo, que o termo me conduziu, e a gente mostrou aqui ainda sobre rotação, certo? Então era só uma dúvida aí que o Marcos se levantou, um probleminha que eu deixei para casa. Depois eu tinha deixado para vocês, me dá o caderno de novo, Marcos? Eu tinha deixado um exercício mais abaixo, que é um termo aqui, só para a gente trabalhar um pouquinho, como é que a gente passa, né, faz o princípio variacional. O pessoal, é uma coisinha assim, eu fico preocupado às vezes, se eu está super simplificando, né, uma coisa que, por exemplo, vocês podem estar achando que não é tão trivial. É o seguinte, a passagem da formulação lagrangiana para um sistema de partículas de um sistema de partículas para um sistema de campos, como é o que nós estamos fazendo, eu estou tentando o mais possível deixar vocês próximos daquilo que vocês já sabem, que é a formulação lagrangiana para partículas. Eu só mostrei para vocês que agora, ao invés de coordenadas de partículas, né, que dependem só do tempo, né, na formulação lagrangiana usual, nós temos um lagrangiano que depende das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e, eventualmente, do tempo. Mas eu tenho uma coordenada só, que é a coordenada temporal. Então, o problema, ele se dá no espaço unidimensional, não no sentido espacial, no sentido unidimensional do tempo. Tudo depende só de t. Então, é claro, a minha ação é integral em dt de E, de um tempo inicial π e do tempo final dE, eu tenho que estar de E. No caso dos campos, as coordenadas deixam de ser coordenadas de partícula e passam a ser tensores do grupo de rotação. Podem ser escalares, podem ser vetores, podem ser tensores ou espinores. Mas o que é importante é que nós agora passamos a trabalhar com um campo genérico T, que depende de T e de X, as três coordenadas. Então, a dependência do problema agora não é só em T, é em T e X. Então, na hora de definir a ação, eu preciso também integrar o volume espacial. E aí eu estou fazendo uma ação nas fronteiras do espaço. Estou integrando o volume espacial todo, o volume de todo o espaço. Então, vamos dizer, se o espaço é o espaço euclidiano, eu estou integrando isso aqui em todo o volume do espaço euclidiano. E aí, claro, a gente coloca uma densidade de lagrangiano, porque esse termo aqui é que vai fazer o papel do lagrangiano original. Então, entre esse L e esse L existe um elemento de volume. Então, a gente diz que isso aqui é esse lagrangiano por unidade do volume, de tal maneira que, se eu integrar isso aqui do volume, eu ganho F. Então, quando a gente trabalha com campos, a implícita, que nós estamos falando de uma densidade lagrangiana, a gente até abrevia e fala sempre lagrangiano para campos. Já está implícito que na ação eu tenho que colocar esse elemento de volume. Muito bem. Então, por isso que eu faço integral em todo o espaço. Daí, a ideia nossa é a mesma. O lagrangiano depende das derivadas das coordenadas. Nesse caso, só tem derivada temporal, porque só depende de t. No caso do campo, o campo pode depender de t e x. Então, eu posso tirar a derivada temporal, posso tirar a gradiente do campo, ou posso tirar também divergência, se for o campo vetorial, posso tirar também o rotacional, ou seja, eu posso tirar as derivadas espaciais. Então, o meu lagrangiano, dos campos, ele vai depender não só da derivada. Então, eu vou pensar sempre assim, o meu lagrangiano vai depender do campo em geral, das suas derivadas temporais, das suas derivadas espaciais e, eventualmente, da coordenada t e das coordenadas espaciais. Isso aqui seria, vamos dizer assim, vai depender de um lagrangiano bastante geral. Um ponto questionável, nós vamos discutir isso hoje, é: será que o meu lagrangiano vai depender só das derivadas primeiras do campo? Isso é uma analogia muito próxima da mecânica clássica, onde a gente tem lagrangianos que dependem das coordenadas e das velocidades. Em geral, numa formulação de mecânica, né, como a gente sabe que a lei de Newton já é de segunda ordem no tempo, porque ela envolve aceleração, então, no lagrangiano, nós nunca colocamos derivada segunda temporal, porque uma derivada segunda temporal, como nós vamos ver hoje, ela induz uma derivada terceira
na equação de movimento. E a gente sabe que a equação de movimento é d2dx, d2x, dt2. Então, nós copiamos, assim, nós por analogia, a gente quando vai para campos, a gente pensa que o lagrangiano vai depender só das derivadas primeiras dos campos. Mas isso é uma questão que pode ser modificada. Vamos hoje ver exemplos que a gente pode ter campos que dependem de lagrangianos, que dependem de derivadas e qual o significado da derivada segunda. Isso é uma implicação. Vamos ver depois. Tá? Então é só isso que eu estou chamando a atenção. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, referências boas assim, sobre essa questão de campos clássicos. Aí eu dei várias referências, eu acho, nas primeiras aulas, do livro do professor Moshe Carmelli sobre campos clássicos, o livro do professor Baruch sobre campos clássicos, o livro do Sixon Stowe, o livro do Sixon Zuber também tem, que é um livro de teoria quântica de campos, mas o capítulo 1 dele é uma revisão geral de campos clássicos, o livro do Bogoliubov Shirkov, campos clássicos, o livro do Landau de teoria de campo, teoria do campo, faz uma revisão boa de campos clássicos. Então, isso eu não vou assim, ir muito em detalhe, porque vocês podem ler bem no livro. Eu prefiro abordar aqui na aula algumas questões, alguns aspectos mais peculiares que não ficam muito claro quando a gente lê nos livros. Tá? Assim, truques, coisas para a gente fazer, como montar lagrangianos, estudar um pouco essa questão de como construir os invariantes de rotação, essas coisas assim. Bom, aí eu deixei um outro exercício aqui embaixo, que eu vou executar um pouquinho com vocês, só para a gente ganhar uma destreza. Eu dei uma proposta aí para vocês, que é o seguinte, o lagrangiano, até vou generalizar já aí. Nós temos dois campos escalares. Vamos chamar assim, um campo escalar que eu vou chamar de φ, até porque isso aqui já vai servir para nós no campo eletromagnético. Suponhamos que o meu sistema seja desligado, Max. Eu tenho vou ter um sistema em que eu tenho dois campos em questão. Tenho um campo escalar de rotações, então isso aqui é um escalar, e tenho um campo vetorial. Então, claro, a gente sabe, um escalar ele não se transforma sobre rotações. Então, se eu pegar um campo escalar, isso significa que se eu pegar o campo φ dx, o significado do escalar é que o campo transformado no referencial com as coordenadas transformadas, se eu fizer uma rotação, né? Vamos colocar assim. Então, isso aqui é uma transformação de rotação que caracteriza o escalar. Né? Digamos que eu esteja falando esse x' seja Rx, essa matriz aqui seja de SO3. Então eu estou fazendo uma rotação nas coordenadas. O meu campo escalar, ele só, a rotação não mexe no tempo, mexe só nas coordenadas espaciais, então isso é o que caracteriza o grandeza escalar. O que caracteriza um campo vetorial? O campo vetorial se caracteriza por essa transformação. Opa, de rotação de t, x', rotação de tx. O campo transformado com as coordenadas transformadas é o campo antigo, o campo escalar não muda. O campo vetorial, vamos pegar componente, o campo transformado. Depois da rotação, claro, ele vai depender, estou no referencial rodado. Então aqui eu tenho tudo transformado. Então vai ser a matriz R de dx. Então isso aqui é o que caracteriza uma transformação de um campo vetorial sobre rotações. Se eu pegar o campo, e aí qualquer campo tensorial, se eu pegar, por exemplo, um campo tensorial com dois índices, né, T', IJ, de T, x', como é que esse campo se transforma sob rotação? Cada índice segue uma matriz R. Então eu vou ter R, I, K, R, J, L, T, K, L, T, então isso aqui é o que caracteriza a rotação feita em cima de um tensor, um campo tensorial de rank 2. E aí para qualquer rank isso vale. Isso aí pode ser generalizado sem problemas. Faz um dentinho melhor, né? Beleza. Bom, e aí o espinor? Como é que é o campo espinorial? Então, o campo espinorial ele também sofre uma rotação. Então,
transformado com as coordenadas transformadas, só que ele segue a matriz S. Vai ser a matriz S, psi, px. Onde a matriz S nós conhecemos. Ela se liga com a matriz R dessa forma. S atuando nas matrizes de Paulo e sigma I. S dá, desculpa, sigma I S. Isso aqui me dá R e J, sigma J. E dessa relação nós tínhamos deduzido anteriormente que a matriz S fica sendo exponencial de I sobre 2 alfa, kappa, sigma, kappa. Então, essas são as leis de transformação sobre rotação dos campos em geral. Nesse caso que eu vou dar para vocês, a gente não vai colocar ainda os espinores. Nós estamos falando apenas de um caso, exemplo que nós temos. Nós temos que construir aqui um lagrangiano, uma densidade lagrangiana que dependa desses dois campos aqui. Bem, dessas coisas, bem? Então, vamos pensar o seguinte, meu lagrangiano, né, vou pegar o termo cinético, primeiro ideia é pegar os termos que sejam quadráticos nos campos, os termos que vão dar origem aos termos cinéticos, o meio de MD2, termos quadráticos nas coordenadas nas suas derivadas. Então, eu posso pegar, para construir o meu lagrangiano, eu posso trabalhar com a derivada temporal do meu campo escalar, eu vou poder pegar o gradiente das derivadas DI do meu campo, derivadas espaciais. E no caso do campo vetorial, eu vou poder pegar, se eu tenho um campo vetorial, eu vou poder pegar as derivadas, a derivada temporal do meu campo, né? As derivadas espaciais também do meu campo, ou seja, eu posso pegar no campo vetorial, eu posso pegar o divergente, eu posso pegar o rotacional. Então, isso é o que eu posso pegar de um campo vetorial. Então, a proposta que a gente tem, que a gente sabe que a densidade lagrangiana, ela vai ser construída com todas as derivadas possíveis dos campos. Então, em princípio, eu tenho um sistema de dois campos que devem estar acoplados, né? Tem dois campos que estão juntos para descrever um único sistema. Eu vou descrever um único sistema por dois campos. Esse exemplo não é um exemplo tão fora de propósito para nós, porque nós sabemos que o campo eletromagnético, ele justamente é descrito, a radiação eletromagnética era descrita por dois potenciais, um potencial de natureza escalar e um potencial de natureza vetorial, que se juntam para constituir o campo elétrico e o campo magnético que obedece às equações de Maxwell. Então a gente pode ter um sistema em que o campo elétrico, o campo escalar e o campo vetorial estão acoplados. Então vamos trabalhar nessa situação. Então, o termo mais geral que eu posso pensar, vamos pensar assim, vou botar aqui, por exemplo, um parâmetro alfa, posso pegar φ ponto ao quadrado. É o termo que seria o que está medindo justamente a energia cinética desse termo. Depois, nada me impede de pegar um termo que seja, esse aqui é o gradiente de φ, né? Esse aqui está representando o gradiente de φ. Então, nada me impede de pegar um termo que vai ser beta, gradiente de φ, escalar, gradiente de φ. Exemplo. Nada me impede de pegar um termo que seja quadrático em φ. Poderia pegar um termo aqui e colocar mais gama φ ao quadrado. Então, para o φ, eu esgotei todas as possibilidades de pegar termos quadráticos. Peguei todas as possíveis derivadas de φ, por ponto, derivada de φ do tempo ao quadrado, a derivada de φ do espaço ao quadrado e o próprio campo φ com 5 próprio. Né? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o A. Então, eu vou poder pegar um termo, vamos dizer, alfa, beta, gama. Vamos dizer que agora eu pego aqui A, outras A ponto ao quadrado, vamos dizer isso aqui. Então, A ponto escalar na ponta. Então, estou pegando derivada temporal de A ao quadrado. Esse aqui é um termo cinético para A. Posso pegar um termo agora, nada me impede de pegar um termo aqui, que seja a divergência de A ao quadrado. Nada me impede de pegar um termo aqui, que vai ser gama rotacional de A ao quadrado. Rotacional de A, escalar, rotacional
rotacional. Aqui, por exemplo, vocês poderiam pensar, por que eu não poderia misturar? Eu poderia até ter feito uma outra coisinha. Aqui eu já botei uma questão, aqui é B, perdão, aqui é B e aqui é C. Poderia pensar, sabe que eu não posso misturar? Eu não poderia fazer uma mistura simples. Eu não posso colocar um termo lagrangiano que seja φ ponto, a derivada temporal de φ, misturada com o gradiente de φ. Por quê? Porque isso aqui nunca vai me dar um escalar. O lagrangiano, ele não pode ser uma grandeza vetorial. O lagrangiano tem que ser uma grandeza escalar. Né? O lagrangiano está ligado à energia, uma grandeza que é invariante de rotação. Então eu não consigo formar uma grandeza escalar a partir de φ ponto e do gradiente de φ. Então eu não posso colocar uma derivada segunda mista no tempo e no espaço, para φ. Será que eu não poderia fazer alguma coisa? Será que eu não poderia pegar alguma coisa que fosse assim, um termo D? Né? Eu posso pegar a ponto, por exemplo, vamos ver se aqui não pode dar alguma coisa para nós. A ponto, escalar. Eu não posso pegar a ponto com a divergência de A, mas eu posso pegar a ponto com o rotacional de A. Ó, esse termo está dando o que para mim? Esse termo está dando para mim uma mistura da derivada temporal de A com a derivada espacial de A. Então, um termo misto. Poderia fazer isso. Eu poderia, por exemplo, pegar um termo, vou botar aqui, F, que poderia ser o gradiente de φ escalar a ponto. Ó, isso é possível. Vou pegar agora, porque se eu pegar o φ ponto, como eu também poderia pegar um termo que vai ser F φ ponto divergência de A. Certo? Estou pegando todas as possibilidades de formar grandezas de segunda ordem dos campos e que envolvam as suas derivadas. E nada me diz que eu tenho que pegar A separado de φ. O sistema é descrito por φA, então φA pode estar acoplado. Então esse termo aqui é desacoplado, esse termo aqui é uma energia cinética pura de φ, uma energia de variação espacial pura de φ. Esse termo aqui está medindo, vamos dizer, uma espécie de energia potencial de φ, é como se fosse a coordenada x do oscilador harmônico. É um termo de energia potencial. Esse termo aqui é um termo de energia cinética, um termo de energia espacial, outro termo de energia espacial. Agora aqui é um termo que pode misturar essa derivada temporal com essa derivada espacial. Para A eu não consigo fazer outra coisa, Eu poderia pegar alguma coisa desse tipo, será talvez A escalar. A já é vetor, Então, se eu pegar o A, pegar a divergência de A, eu não tenho como misturar a divergência de A com nada. Eu não sei esse termo aqui. A divergência de A, ela pode se acoplar com a variação temporal do φ. Isso aqui é um termo legítimo escalar. Esse termo também é um termo legítimo escalar. Tá certo. E que mais eu posso? Nada me impede, por exemplo, de pegar um termo aqui que seja GA2, GA escalar. Certo? Fica o máximo pode fazer. Oi? Φ de verniz não pode fazer nada. Φ é uma derivada só. Φ, isso que eu poderia fazer. Mas esse termo aqui está tendo uma derivada só. Estou querendo pegar termos que sejam quadráticos. Vamos botar. Não tem problema, nada me impede. Vamos botar. Vou botar até ele aqui, ó. Vou pegar para o sugestivo. Vamos botar G, Φ, uma derivada só. Vamos ver o que esse termo pode dar para a gente. E o H, que eu tinha colocado aqui, A escalar A. Professor, Oi, fala. seguindo o mesmo raciocínio, eu vou colocar o divergente de φ escalar A. Hã? Divergente de φ escalar A. Gradiente de φ. É isso, o gradiente de φ escalar A. E seguindo essa mesma coisa que o Braulio sugeriu, poderia pegar um gradiente de φ escalar A. É um termo com uma derivada só. Então, vamos botar aqui esse termo de H. Gradiente de φ escalar A.
Vamos ver por que esse termo aqui são um pouquinho supernos daqui a pouquinho, né? E aqui vamos botar o termo GH e vamos colocar aqui o termo que vai ser lambda. Esse termo que eu botei, então, vamos botar aí, que parece uma unidade imaginária, vamos botar um termo aqui, kappa, kappa A2, A escalar A. Vou botar isso aqui. Perfeito, né? Tá certo. Então nós temos 3 termos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos possíveis aí para essa densidade variante. Estou colocando todas as possibilidades, claro que depois nós vamos aprender que tem alguns critérios que a gente pode obedecer, que tem simetrias que a gente tem que respeitar. Cuidado lá, né? De 6 horas que eles desligam, né? Tá ok? Alguma sugestão aí a mais? De repente eu esqueci de algum tema na falta de generalidade. Se alguém quiser completar, a sugestão do Braulio aí, né? E a sugestão aí do Lucas, né? Botar um termo com uma derivada só. Eu estou pegando. Né? Normalmente a gente pega termos genuínos, né? Com 2 derivadas, né? Que eles têm, mas não temos aí nada proibido de pegar. Né? Termos cruzados de derivadas temporais e espaciais você pode ou não? Peguei, ó, termo cruzado, derivada temporal espacial. Ó. Derivada temporal espacial. Por exemplo, A escalar grade de foto não pode colocar. A escalar Grade de foto. vamos ver esse termo aqui. O que está acontecendo? Nós já temos um termo semelhante, que é o aponto escalar gradiente de φ. Por exemplo, você pode colocar esse termo? Pode, em princípio pode. Mas qual é a diferença entre esse termo e esse termo? Né? Vamos ver. Isso. Por exemplo, aquele termo que eu tinha colocado esse termo aqui, ó, gradiente de φ escalar a ponta. E aí o Braulio fala, por que você não coloca a escalar gradiente de φ? Olha só, vamos pegar. Esse termo aqui eu posso escrever assim. Eu posso pegar, dizer que esse termo aqui é a derivada temporal de A escalar gradiente de φ menos a ponto escalar gradiente. É uma identidade. Eu simplesmente, em vez de escrever o termo dessa forma, trago a derivada para cá. Agora observe que esse termo aqui, que é o termo que o Braulio sugeriu, e esse termo aqui, que é o termo que eu coloquei lá no Lagrangiano originalmente, eles estão diferindo por uma derivada temporal total. Como eu estou pensando que eu estou no Lagrangiano, que eu tenho essas integrais para realizar, para chegar na ação, esse termo aqui é um termo, do ponto de vista da derivada da variável tempo, esse termo aqui é um termo de superfície, está medindo esse termo lá no infinito e esse termo cá no menos infinito. Então, para efeito de princípio variacional, esses são termos que estão lá nos extremos, eles não são termos que eu vou fazer variação. Então, eles não vão dar contribuição. Esses termos de superfície que a gente fala não dão contribuição para as equações de campo. Então, esse termo e esse termo são mesmos. Se eu não colocar, se você colocar esse termo, se eu colocar esse termo, simplesmente o que a gente vai estar fazendo, no fundo, é colocar ao mesmo tempo. A gente vai estar dobrando essa constante. Como essa constante é arbitrária, eu posso sempre depois renomear essa constante como sendo ela dividido por 2. Está claro para você? Claro, é como você, a questão que o Braulio colocou é a seguinte questão: se eu tivesse um formalismo lagrangiano para partícula, lá na mecânica, nos sistemas mecânicos usuários de partícula, se eu tivesse, por exemplo, várias coordenadas generalizadas, eu pudesse pegar, por exemplo, eu tivesse 2 coordenadas, Q e Q grande, eu poderia escrever um termo assim: o meio de M, Q ponto ao quadrado.
mais um meio de mi que ponto ao quadrado. Vou colocar um termo desse tipo. E aí eu colocasse um termo que fosse n grande que está colocando duas então, termo assim, que algo desse tipo assim, deixa eu colocar aqui ponto. É bem a mesma coisa. A gente tem você está querendo colocar que a gente está fazendo uma derivada. Eu estou querendo dizer o seguinte: se a gente pegasse esse termo aqui, colocar esse termo aqui é um meio de m, que ponto, escalar, que ponto. Você poderia dizer, por que você não colocou esse termo aqui, n, que é 2 pontos? Por quê? Porque esse termo aqui e esse termo aqui, eles diferem por uma derivada temporal, né? Quer dizer, esse termo aqui, se eu escrevesse um termo assim, alfa, que ponto ao quadrado, mais beta, que é 2 pontos, esse termo aqui, eu posso escrever como sendo ddt de que ponto, né? Isso aqui é que é 2 pontos, mais que ponto ao quadrado, tá? Usando a regrinha da derivada aqui. Então, esse termo aqui, que é o que eu coloquei, e esse termo aqui, que é o termo usual, eles diferem por uma derivada total. Então, eu poderia escrever esse termo aqui como sendo o próprio Q ponto ao quadrado, beta Q ponto ao quadrado, ddt, de Q ponto, menos, o beta aqui, tá? Menos beta Q ponto ao quadrado. Então, esse termo que eu coloquei, ele seria isso menos isso. Esse termo aqui, então, esse termo se junta com esse. Fica alfa menos beta, Q ponto ao quadrado. Mais um beta, ddt, de Q ponto. No Lagrangiano, isso aqui é uma derivada total, não dá contribuição para as equações de Euler-Lagrange, eu posso esquecer para efeito de ação. E aí, esse termo aqui simplesmente é chamar alfa menos beta de um meio de m. E aí eu reproduz a mesma coisa. Então, você está introduzindo um termo que difere do outro por uma derivada total. Então, isso é irrelevante para efeito de Lagrangiano. Então, colocar esse termo aqui, ou colocar a tua sugestão, o que você falou está certo. Só que é redundante. Colocar esse termo, ou não colocar, ele já está contemplado aqui, é claro? Então, às vezes, quando vocês vão escrever uma densidade de Lagrangiano para produzir uma ação, às vezes a gente quer botar a mais geral possível. Claro, o esforço é colocar os termos mais gerais possível, mas também tem que ter cuidado, porque às vezes um termo ele já reproduz o outro a menos de um termo de superfície. Aí, nesse caso, esse termo já não precisa ser contemplado. Tá certo? Vamos lá. Foi o caso do G e o H. Foi? G e H diferem. Exatamente, você já pegou. Eu botei o G e o H, né? Justamente para chegar lá. Então, você já viu. O Douglas observou, então, por exemplo, esse termo aqui, que é descrever φ divergência de A, é uma coisa. Agora, se eu escrevo gradiente de φ escalar A, eu posso pensar o seguinte: gradiente de φ escalar A é a divergência disso de A menos φ divergência de A. Isso é a regrinha lá, as regrinhas que nós conhecemos do produto das derivadas, dos operadores diferenciais. A divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do escalar do vetor, mais o escalar, divergência do vetor. Então, isso aqui menos isso aqui dá isso aqui. Então, esse termo aqui é o termo que está com a constante H, um parâmetro H. E esse termo aqui, que está com o parâmetro G, eles diferem por uma divergência disso aqui. Então, isso aqui, para efeito de ação, é um termo de superfície, pelo teorema de Gauss, porque nós temos integral e d3x da divergência. Então, você está permitindo que isso aqui só nas fronteiras do espaço-tempo. Então, para efeito de equação de movimento, os termos de superfície não dão, né? A gente sabe que os termos dos extremos não dão contribuição para a equação de movimento. Então, o que eu posso dizer é que contemplar esse termo aqui ou esse termo aqui é a mesma coisa. A única coisa que isso vai me acarretar é definir a constante G, não tem problema. Então, eu posso também já, nessa observação aí, a gente já pode abandonar esse termo aqui
Porque já está contemplado ali voltar para um G. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem essa proposta geral, um lagrangiano, com todos esses possíveis termos, que está descrevendo um sistema em que nós temos um campo escalar junto com um campo vetorial para descrever essa situação. Então, o que a gente faz no princípio variacional? Sabe? A gente faz variações funcionais genéricas dos campos. Eu vou ter que fazer a variação de L induzida por φ. Então, qual vai ser a variação de L induzida por uma variação de φ? Essa variação é uma variação na forma funcional do campo. Eu não coloco nas coordenadas. Tá? Então, esse termo aqui vai sofrer o efeito. Esse termo aqui é um termo quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 alfa φ ponto delta φ ponto. Tá? Nesse caso, como as variações não tocam nas coordenadas, né? A variação da derivada do campo é igual à derivada da variação do campo. Tá? E essa variação é um φ dx menos um φ mais delta φ no ponto dx. Eu não mudo o ponto, não tenho mexendo na dependência nos argumentos do campo. Estou mexendo só na forma funcional do campo. Então, a variação do campo e a sua derivada comum. Então, dizer que eu vou ter delta de φ ponto é a mesma coisa que ddt do delta φ. O outro termo também é um termo quadrático. Então, ele vai dar 2 beta gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Podemos pensar, o que faria? Beta gradiente de delta φ escalar gradiente de φ mais beta gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Os dois termos são iguais. Então, o último termo me dá mais 2 gama φ delta φ. Então, aqui tudo depende de φ. Esse termo não ressente a variação de φ, esse não vê φ, esse não vê φ, esse não vê φ. Então, o φ é visto aqui. Esse termo aqui vai me responder a uma variação feita em cima de φ. Ele vai me dar gradiente de delta φ escalar a ponto. Esse aqui também vai me responder, vai me dar mais f delta de φ ponto na derivada do delta φ, divergência de A, e depois o termo G, que vai me dar mais um G, delta φ, divergência de A. Então, isso é tudo, vamos dizer assim, a variação do lagrangiano delta φ, é a variação do L induzida pelo delta φ. Vou marcar assim. Vou fazer esse índicezinho aqui, então vou marcar. Que é a variação em relação a φ, né? Então, isso aqui é o delta L, vamos colocar assim, a delta φ L. Então, é a variação de L induzida pela variação de φ. São esses termos aqui, tá claro? Alguma dúvida técnica? Ok, você? Beleza, então tudo bem. Qual é o que a gente faz no princípio variacional? A gente quer ter variações arbitrárias daquela coordenada que nós estamos variando. Que nem lá no ponto. Vou lembrar aqui, quando a gente pega mecânica de partícula, delta L, fica dl, dq, delta q, mais dl, dq ponto, delta de q ponto. Qual é a variação induzida por quê? Aí a gente fala, isso aqui tem um delta de q ponto. Eu quero expressar esse lagrangiano em função do delta q puro. O que a gente faz? Sabe que isso aqui é um ddt de delta q. Então a gente escreve esse termo aqui como sendo ddt de dl dq ponto delta q menos ddt de dl
identidade, né? Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou ganhar esse termo e esse aqui, mas esse eu subtraio. Isso aqui é uma identidade. A gente usa aquela mesma coisa. Isso aqui é uma derivada temporal total dentro da ação, é um termo de superfície, vai embora. E aí, esse termo aqui me libera o ΔQ. Então, eu pego o ΔQ liberado aqui, e o ΔQ liberado aqui. Bota esse ΔQ, fator esse ΔQ, e aí a gente fica com esse coeficiente aqui, dLdq menos ddt de dLdq ponto. Isso aqui, ΔQ. E isso é o meu ΔL. Então, como a gente quer que essa variação seja nula para ΔQs arbitrários, então a gente ganha informações de ordem Lagrange. Então, eu preciso liberar a variação que eu estou fazendo, deixar a variação livre de derivadas. O que eu faço para deixar a variação livre de derivadas? Eu vou fazer derivadas, integrações por partes. Ou seja, vou usar derivadas parciais aí, né? Vou fazer integrações por partes, nesse sentido. Então, só recapitulando aqui, que é o que acontece com a mecânica da partícula. Então, o primeiro termo lá é φ ponto, eu preciso liberar isso aqui da ação do ΔT. Então, esse primeiro termo eu posso escrever assim, ddt de φ ponto ΔΦ. Vou pegar aquele primeiro termo, que eu vou ficar φ ponto ΔΦ. Bom, o ΔΦ ponto, podemos escrever como sendo ddt de φ ponto ΔΦ menos φ dois pontos ΔΦ. Transformei isso aqui numa identidade. Esse termo aqui é o que está lá. Esse termo aqui, uma derivada total, uma derivada do tempo, uma integração que vai levar só tempo de superfície, quando tem a integração do tempo. Então, para efeito de equação de dinâmica, a equação de campo, isso aí não vai entrar. E aí nós vamos ter esse termo. Então, aquele termo que lá eu posso escrever dessa forma, porque esse termo compensa esse para dar esse. Então, eu posso reduzir o primeiro termo, a questão, eu libero o ΔT, então vou colocar assim. Vamos fazer assim, vamos botar aqui o nosso ΔL, vamos botar aqui vai ser um ΔΦ. Bom, agora liberar o ΔΦ. Então, o primeiro termo vai ficar simplesmente menos 2 alfa φ ponto, e 2 pontos. Derivada segunda no mundo. Você já começa a perceber que o mecanismo é simples, né? Eu simplesmente passo a derivada para atuar no outro termo e troco o sinal. Na prática, foi isso que aconteceu. Porque, no fundo, eu estou jogando fora o termo de derivada total. Esse termo aqui, mesma coisa, eu tenho isso aqui, eu vou precisar liberar esse termo da ação do gradiente. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o gradiente de φ escalar, o gradiente de ΔΦ. Vou pensar que posso usar uma relação para divergência. A divergência de isso, gradiente de φ ΔΦ, né? Isso aqui vai me dar a divergência do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro escalar, mais gradiente de φ escalar gradiente de ΔΦ. Eu tenho aqui. Então, isso aqui, eu tenho que subir para aí, daqui. Gradiente de φ escalar gradiente de ΔΦ. Concorda? As duas derivadas aqui menos Laplaciano, obrigado, ΔΦ. Concordam comigo, né? Quando eu abrir isso aqui, eu vou produzir essa divergência desse gradiente, que é o Laplaciano, vezes ΔΦ, compensa. E o outro termo que eu vou produzir seria gradiente de φ escalar gradiente de ΔΦ, que é o que está aqui. Então, isso aqui é uma identidade. De novo, para efeito de Lagrangiano, isso aqui é um termo de superfície. Então, esse termo aqui está fora do jogo pelo teorema de Gauss, dentro da ação. Então, esse termo aqui, no fundo, o que eu fiz? Eu libero o ΔΦ e jogo essa divergência que vem para formar esse gradiente, vem formar um Laplaciano. Então, esse segundo termo aqui, ele vai produzir um menos 2 beta Laplaciano de φ. Tá lá. Esse termo aqui já está pronto, não tem nada a fazer. Mais 2 gama φ. Agora eu vou fazer um intervalo. Muito bem. Esse termo aqui,
eu tenho que liberar de novo esse delta φ aqui. Tem esse gradiente, provavelmente eu vou ter que usar essa lei aqui. Eu tenho uma divergência de delta φ a ponta. Como é que fica essa divergência? Isso aí vai ficar o gradiente desse termo, que é esse termo que está aqui, escalar a ponta, mais delta φ, divergência da ponta. Aí sai, opa! Então isso aí, tá? A regrinha aí da análise vetorial. Beleza. Esse termo aqui é o termo de superfície. É o termo que vai ser desprezado. Então, para efeito de ação, esse termo é menos esse. Então, esse termo que está aqui, quando eu libero o gradiente, o delta φ, ele vem com sinal menos, né? Esse termo aqui é menos, né? Isso mais isso é igual a zero para efeito de ação. Então, esse termo aqui é menos, é delta φ, divergência da ponta. Certo? Esse termo foi o E. Está certo? Seria original. Muito bem. Depois que eu acho que a gente tem esse termo aqui, depois temos esse termo aqui, ó, mesma historinha. Vamos fazer já, isso aqui é DDT de delta φ. O que eu vou fazer? Vou produzir uma derivada temporal total e vou jogar outra derivada temporal para cá, que vem com sinal menos. Então eu vou produzir um termo aqui que vai ser exatamente igual a esse, ó, menos F, divergência de A ponto. Então esse termo aqui, o E e o F, deram a mesma contribuição. Deram a mesma contribuição. O que se entende? Por quê? Porque esse termo, eles diferem por duas integrações por partes. Né? Olha só, esse termo que está aqui, se eu fizer uma integração parcial do tempo, eu posso jogar a derivada temporal para cá. E mantenho o gradiente aqui. Depois desse gradiente, dá um sinal menos, mas aí esse gradiente eu transporto para cá, vira divergência. Então, esse termo, antes da gente escrever, já era para ter, só que esse termo aqui não é imediatamente. Esse não difere desse por um único termo de superfície. Esse termo difere desse termo por dois termos de superfície. Estou dizendo isso, vou fazer para quem não está muito acostumado. Olha só. Não precisamos nem nos preocupar com isso, porque a gente já obteve que, para efeito de equação de campo, eles estão dando a mesma contribuição. Esse termo vai produzir uma divergência de A ponto, uma derivada segunda, mista do tempo e do espaço, e o termo F vai produzir a mesma coisa. Então, se eles estão dando a mesma contribuição, eles não podem ser tão diferentes assim. Eles têm que diferir um do outro por uma derivada, por um termo de superfície. E aí, vamos só constatar isso, só para efeito de vocês ganharem um pouquinho mais de barato. Olha, esse termo aqui, porque esse termo, para efeito de ação, é igual a isso. Ó, pensa nesse termo aqui como sendo o gradiente de φ a ponto, ponto de divergência. Vamos pensar nisso, esse termo aqui é gradiente de φ escalar a ponto, mais φ divergência de A ponto. Certo? Gradiente do primeiro, escalar do segundo, mais do primeiro, divergência do segundo. Certo? Agora, esse termo que está aqui, ó, então a gente tem uma derivada. Vamos fazer o seguinte agora, esse termo, vamos pegar esse termo aqui, vamos escrever isso aqui como sendo DDT de φ divergência de A menos φ ponto divergência de A. Então, esse termo aqui foi a primeira coisa que a gente fez. Agora, esse termo aqui a gente vai esquecer dele, como tá, e vamos substituir por isso e isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que esse termo aqui pode vir para cá. Então, eu vou ter a seguinte coisa, a relação toda. Tem a divergência de φ a ponto menos DDT de φ divergência de A é igual a
esse termo aqui. Menos o ponto de divergência de A. Esse termo. Então a gente vê, isso aqui é um termo de superfície? É uma divergência total. Então isso aqui vai, para efeito de ação não é considerado. Mesma coisa, para efeito de ação isso não é considerado. Então, para efeito de ação, isso aqui é igual a zero. Então, para efeito de ação, esse termo aqui é igual a esse termo, ou igual ao outro, a menos de dois termos de superfície. É isso que eu estava dizendo. Por isso, esses dois termos aqui deram o E e o F formando a mesma contribuição. Não é casual. Tá? A explicação é, agora esse ponto eu deixo, porque esse ponto eu junto E com F é uma constante de oscilação, uma redefinição de parâmetro. Fisicamente não vai ter consequência. Mas se quiser, então vamos botar assim, menos E mais F faz divergência de A ponto. É isso que eu fiz. Mas a esse ponto, quando a gente faz essa constatação, o que eu posso fazer simplesmente, esse termo aqui não está me dando nada a mais do que isso. Então eu posso jogar fora esse termo, eu posso dizer F igual a zero. De qualquer maneira, eu produzi essa variação às custas do E. Então, se quiser, pode jogar fora, os parâmetros. A esse ponto eu posso jogar fora o F. O F, cadê? Isso aqui é menos E. Deixa eu colocar por menos 2 ou... Fala, garotão. Oi? Colocar por menos 2 porque aí ficaria com 2 e com 2 fora. Você pode dizer que aquele ali é 2 linha também. É isso, eu tenho liberdade. Pode ser o que você falou também, pode ser errado. O que é importante é que você não deixou de estudar essa contribuição. Isso aqui, para efeito de equação de campo, está me dizendo que a divergência da derivada de A é um termo importante nessa dinâmica. Então, o que é importante é que esse termo esteja presente. Os parâmetros são colocados à mão. Se eu vou querer depois citar as equações de Maxwell, então eu quero o seguinte, eu quero que no final do dia esse sistema me descreva as equações de Maxwell. Aí, como eu conheço as equações de Maxwell dos campos A e B, eu vou escrever as equações de Maxwell para φ e A. E aí eu vou ver como é que tem que ser as equações de Maxwell para φ e A e vou ajustar esses parâmetros para fitarem os parâmetros que aparecem nas equações de Maxwell. De 0 a y0, que é um sobre seu 2, por exemplo. Está entendido o processo? Não é? Mas o que é importante é que eu não perdi. Quer dizer, o que eu estou entendendo é que a divergência da derivada temporal de A tem um papel nessas equações. Eu não estou perdendo esse termo se eu jogar o F fora. Claro. Depois tem mais alguma coisa? Tem um terminho aqui que já está pronto, o G de divergência de A. Então, se eu fizer uma variação arbitrária em relação a φ, eu tenho que ter, se eu quiser impor que a variação da ação é zero, porque eu dizer isso aqui, delta S. Eu vou botar a integral entre 4, vou botar dx, né? Vou colocar assim, e aí aqui delta E. Isso aqui não é a variação da ação induzida, né, pela variação em delta φ. Isso aqui é a variação em delta E induzida por delta φ e a variação da ação induzida por delta φ. Eu quero que isso seja zero, princípio variacional. Então, se isso aqui vai ser zero, então quem vai ter que ser zero vai ser essa equação. Então a gente já tirou a primeira equação de campo, vamos botar ela aqui em cima. Então a gente sabe que isso aqui. Olha, eu estou só fazendo isso uma vez, porque isso aí são os bastidores. Depois a gente vai aprender, ninguém vai precisar fazer isso a vida inteira. Tá? Pelo menos a gente vai ter procedimentos, vai ter inclusive truques, assim, técnicas, já faz isso. Isso aqui a gente faz uma vez na vida só, para ver como é que os termos vão girar. Depois não tem que precisar fazer isso nunca mais. Tá? Eu também não vou trabalhar com as equações de ordem Lagrange, não. Botar a fórmula DDT de DL, DQ ponto. Isso aí não funciona também não. Depois você muda o Lagrangiano, bota termos, aquilo é muito particular, do tipo do Lagrangiano. Eu prefiro sempre, dado o Lagrangiano, então, usa sempre o princípio variacional. Faz sempre o princípio variacional e você não vai errar. Essa história de DDT, de DL, que é ponto menos DL, isso é bom só para manipulação formal. Quando você quer provar invariância, mas em geral, o cara pode ser sacana e botar termos estranhos, né? Bota um termo que depende de derivada quarta. Nada disso vale. Vou dar exemplos daqui a pouco de Lagrangianos que tem derivada superior ao campo, o que pode dar termos de tipo amortecimento. Tá? Vamos lá. Então, primeira equação de campo já está pronta. Nós temos que, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Então, nós vamos ter 2 alfa e 2 pontos.
Tem um termo que vai derivar, não, derivada temporal segunda de φ. Olha aqui. Depois, 2β laplaciano de φ. Olha aí a carinha de uma equação de onda aparecendo, né? D2, dt2, laplaciano. Claro, para isso aqui ser uma equação de onda bonitinha, alfa e beta tem que estar ligados. Vai ter depois. Esse termo aqui, o que ele pode representar? 2 gama φ, raciocínamentos. E o outro fica mais divergência de uma ponto. Depois menos G, divergência de A rosa. Então, isso aqui é a primeira equação. Já é aprendido. Essa é a equação a que deve satisfazer. É uma equação para o campo φ. Só que o campo A aparece nessa equação, porque é uma equação acoplada. Na equação de φ, o A aparece. Por que o A aparece na equação de φ? Por quê? Porque nós temos termos aqui que acoplam o φ com A. O φ não está desapartado lá no Lagrangiano, tem termos mistos. Então esse termo faz um acoplamento que vai fazer com que a equação diferencial de φ dependa de A. E agora vice-versa, vamos ter que fazer a equação para A e ver o aparecimento de φ. Eu vou dar na solução 4,15, eu vou dar até 15 para isso, tá? Porque hoje a gente teve um contratempo aí dos vendedores aí de material científico para a nossa salinha 15 minutos. Vamos dar depois eu dou um intervalo de 15 minutos para vocês. Bom? Algum comentário, alguma reflexão, alguma sugestão, alguma coisa a dizer? Vamos lá. Let's go? Então, vamos lá. Vamos agora fazer o princípio variacional, fazer variações no campo A, variações arbitrárias já. Esse termo não entra, esse termo não entra, esse termo não entra, porque é só φ. O primeiro termo vai ser esse aqui, A ponto, escalar, A ponto. Então, é um quadrado. Então, fica variação desse vezes esse, mais esse, variação desse. Vai dar um fator 2 também. Então, se nós formos olhar a variação induzida por A, o primeiro termo vai dar 2A, A ponto, escalar, delta, A ponto. Defeito delta A. Segundo termo, também é um quadrado. Então, 2B, divergência de A, divergência do delta A. Então, cegamente, termo a termo. Terceiro termo vai ficar mais C, rotacional de delta A, 2 vezes C, mais 2C, menos farinha, rotacional de A, escalar, rotacional do delta A. Então, a mesma coisa, eu faço o primeiro, de variação do primeiro, escalar do segundo, mais primeiro, escalar, variação do segundo. Os dois termos vão se juntar, né? Eu vou ter rotacional de delta A, o produto escalar é comutativo, vou ficar rotacional de delta A, escalar, rotacional de A, mais rotacional de A, escalar, rotacional de delta A. O produto escalar é comutativo, então não passa pelo outro. E o fator 2. Terceiro termo. Eu vou ter dois termos aqui agora. Eu vou ter D, delta A ponto, escalar, rotacional de A, mais D, A ponto, escalar, rotacional de delta A. Variação do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro variação do segundo. Depois do terceiro termo, eu só tenho a variação no A. Mais escalar, delta A ponto. E depois o termo NG, I, divergência delta A e mais delta A.
nota aqui, desculpa, bota H aqui, aqui, deixa eu apagar aqui, H e também botar aqui, mais H, mais 2H, A escalar. Delta. Então, fator 2, porque os dois termos produzidos são iguais. Se todo mundo tem que estar me seguindo atentamente, não descobriu eu, está tudo certinho aí, Bruno? Max? Eu esqueci o teu nome, né? Ricardo? Certo. Só você que está me falando. Ele parece que o outro Ricardo, ele sempre esqueci. Tá certo. Vamos lá? O que eu tenho que fazer agora? Quero fazer variações arbitrárias em A. Então, vamos liberar o ΔA de toda a ação de derivadas que estejam sobre ele. Ou seja, a gente vai ter que escrever isso aqui dessa forma. A variação induzida por uma variação em A. No lagrangiano, eu vou querer escrever dessa forma. ΔA escalar alguma coisa. Então, o primeiro termo. Olha só, nós já sabemos. Eu tenho o DDT aqui. Se eu tenho a derivada temporal de A, eu vou fazer o termo que tem uma derivada total no tempo e vou compensar as duas derivadas atuando no A. Então, usando o mesmo procedimento nosso, esse primeiro termo vai ficar menos 2A, 2 pontos. Está claro que eu fiz? Então, o que nós fizemos foi botar uma derivada total no tempo e subtrair o termo que teria as duas derivadas de A para poder formar a famosa identidade. Aqui, a mesma coisa. Nós temos divergência de A, divergência de ΔA. Então, eu vou poder pensar nisso aqui. Eu poderia pensar nisso aqui como sendo o gradiente, né? Gradiente, provavelmente isso aqui, né? Pensar isso aqui da seguinte maneira. DI, olha só, pensar isso aqui é divergência de A. DI aí. Isso aqui é divergência de ΔA. Então, derivada dj de ΔAJ. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar esse termo aqui e escrever dessa forma. dj atuando DI ali, ΔAJ, derivada total, menos dj DI aí, ΔAJ. Pensar dessa forma assim, né? Então, esse termo aqui é uma derivada total. E esse termo aqui também. Esse termo aqui eu posso escrever dessa forma. Esse termo nada mais é do que ΔA escalar. Olha só como é que eu posso escrever esse termo agora, passando para as coordenadas, né? Esse termo aqui vai embora. Então, por exemplo, esse termo aqui é exatamente isso aqui. Ó. DI aí é divergência de A. DJ, ΔJ é divergência de ΔA. Eu vou escrever isso aqui sob a forma de uma identidade. Isso aqui é essa derivada J atuando nisso tudo, derivada em relação à coordenada XJ atuando nisso tudo, menos a derivada do primeiro. Certo? Formei essa identidade. Esse termo aqui, então, sem dúvida, é um termo de superfície. É uma derivada total. Esse termo aqui é um termo que vai embora. Então, esse termo é igual a menos esse. Mas quem é esse termo? Esse termo aqui nada mais é do que ΔA escalar gradiente da divergência de A. Isso aqui é delta, eu posso botar esse delta aqui contrário. Isso aqui é um ΔA escalar gradiente. Isso aqui, eu formei esse operador aqui. Ó. ΔA escalar gradiente atuando nisso tudo aqui. Então, eu posso botar ΔA escalar gradiente da divergência de A. Então, esse termo aqui, devido a essas nossas manipulações de integrações parciais, ele pode ser escrito como sendo menos 2D gradiente da divergência de A. Claro, a divergência é um escalar, eu estou tirando o gradiente desse escalar. Tá bom? Então é só, ficou mais fácil fazer esse truquezinho. Porque senão, vocês poderiam usar um outro truque, era mais complicado, aquela relação que vocês conhecem. Vocês conhecem essa relação. Divergência de A escalar B. Não, desculpa, gradiente de A escalar B. Eu pensar nisso, gradiente de A escalar B, essa relação aí ela é meio chata. Como é que ela é? Ela é
A escalar característica de B, mais B escalar característica de A, mais divergência, né? Que essa relaçãozinha aqui ela tem uns truquezinhos, né? Que a gente pode já já. Então, fica mais fácil abrir a expressão, porque a gente tem uma expressão imediata. Depois a gente volta isso aqui. Vamos dar o truquezinho de vocês da divergência de A escalar. Então, esse tema aqui está trabalhado. Esse tema aqui está trabalhado. Agora, esse tema aqui, ó, rotacional de A escalar rotacional. Como é que eu vou trabalhar esse termo aí nessas integrações? Vamos pensar assim, ó. Isso aqui é um rotacional. Escalar outro rotacional. É sempre melhor a gente projetar em componentes. Quem é o rotacional? Isso aqui é um vetor. Isso aqui é o seguinte, ó, rotacional de A, componente I, rotacional de delta A, componente I. Quem é a iésima componente desse rotacional? Epsilon I, J kappa, DJ a kappa. Quem é a iésima componente desse rotacional? Epsilon I, L, M, DL, delta A, M. Esse termo aí é tudo isso, né? O que a gente pode fazer? Vamos pensar assim, esse epsilon, eles se juntam. Epsilon I, J kappa, epsilon I, L, M, vocês lembram lá, né? Epsilon I, o J tensorial, epsilon I, J kappa, epsilon I, L, M, é delta de J kappa, delta de J L, delta de kappa M, menos delta de J M, delta de kappa M. Isso aqui, contraído por isso. Epsilon I, J kappa, epsilon I, L, M, é isso aqui. Aí aqui fica DJ a kappa, DL, delta a M. Então vamos lá, primeiro termo. Delta de JL, então, e delta de kappa M. Então isso aqui vai ficar delta de JL, vai ficar DJ a kappa. L, pelo delta de Kronecker, vai ter que ser igual ao J, DJ. Pelo delta de Kronecker, o delta AM é o delta a kappa. Então esse é o primeiro termo. Menos, segundo termo, delta de JN, o delta de kappa M. O delta de JN é DJ a kappa. E aí, o L fica kappa. E o M fica J. Delta a kappa. Então, simplesmente a gente simplificou para isso. Claro que nós não acabamos a tarefa ainda. O que eu quero fazer? Opa, eu quero isolar o delta, quero tirar o delta dessa derivada. O que eu vou fazer aqui? Então a gente já sabe o truque. Vou produzir uma derivada J disso tudo, né? E subtrair disso aqui. Então nesse termo aqui, olhem bem a ideia. Eu vou botar o delta K, ó, esse termo sozinho. Quero liberar esse K. Então eu tenho que escrever isso aqui tudo como sendo essa derivada J atuando nesse produto e subtrair da derivada J atuando duas vezes aqui. Então esse termo aqui, após a integração parcial que nós temos que fazer, ele vai ficar menos delta a kappa DJ é o Laplaciano de H. Então, isso é importante vocês perceberem. Quem não percebeu, tenta fazer bem em casa, se convencer em casa direitinho. Mas é assim, então. É isso vezes esse. Vou trabalhar só esse aqui. Eu quero liberar isso aqui dessa derivada. Para eu liberar isso aqui dessa derivada, o que eu vou fazer? Vou botar essa derivada na frente de tudo. Mas, claro, mas aí tem que compensar com a derivada atuando aqui. Então, fica a derivada de tudo menos as duas derivadas atuando aqui, para dar o que tinha antes. Aí eu libero isso aqui. Esse primeiro termo é uma derivada total, é um termo de superfície, a ação, e aí o termo que sobra são essas duas derivadas atuando no K. Então sobra o termo menos delta a kappa Laplaciano de H. Então esse primeiro termo está resolvido. Segundo termo, a mesma história. O que eu vou fazer? Querer liberar esse delta J. Então, aqui eu tenho delta kappa, delta E, Laplaciano de H. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse delta kappa atuando em tudo. Então, eu vou ter. Deixa eu apagar isso aqui, para não sobrecarregar muito. Já fizemos isso aqui.
Já fizemos isso aqui está prontinho. Sobrou para nós esse termo aqui. Vamos trabalhar esse termo. Eu quero liberar esse caminho. Então, bota esse aqui, vai ficar menos PK. Tudo. Deixa eu acaba. Delta J. Certo? Então, isso aqui vai ficar derivado. Esse termo aqui é isso tudo aqui, que é esse vezes a derivada desse, mais essas duas derivadas juntas aqui, mais dk, dj, acaba, delta aj. Viu? Vou pegar, desenvolver isso aqui, eu vou ganhar isso aqui. Derivada atua nesse, vezes esse, compensa com esse. E o outro termo é isso vezes a derivada disso, que é exatamente esse termo. Então, esse termo que nós temos é isso. Eu quero sair desse termo e chegar a isso. Esse termo aqui, então, é a famosa, é o famoso termo de superfície para ação, está fora do jogo para equação de campo. Esse termo está fora de ação. Sobra esse termo aqui. O que é esse termo aqui? Esse termo aqui é, posso escrever assim, ó, delta AJ dj da divergência de A. dk para K é a divergência de A. Então, esse termo aqui, ele vai ficar mais delta AJ dj da divergência de A. Claro, esse J é um índice mudo, saturado, eu posso botar cá. Tá? Então, ficou claro, isso aqui é, esse termo aqui nada mais é do que menos delta A escalar laplaciano de A. E esse termo aqui é delta A escalar gradiente da divergência de A. Então, nós vamos ter duas contribuições nesse termo que carrega o 2C. Nós vamos ter menos 2C, então ficou claro agora para baixo. Isso aqui é menos 2C, divergência de A, já está lá fora, laplaciano de A, e mais 2C, delta A, gradiente da divergência. Então, um pedaço desse termo já está aqui. Mas não é totalmente independente. O B e o C realmente são diferentes, porque aparece um laplaciano a mais. Aparece esse termo. Esse aqui não está dando juntamente com isso. Tem esse termo aqui. Então, esse termo realmente é independente. Então, o termo de 2C está feito. Só para acabar, esse é rapidinho. Então. Esse aqui, mesma coisa. Esse aqui está claro. Uma derivada temporal aqui. O que eu vou fazer? Jogar essa derivada temporal para cá. Vou ganhar um sinal menos. Então, esse termo aqui, esse é rapidinho, fica aqui menos de delta A escalar rotacional de A. Esse aí não tem. Vai dar uma derivada temporal total, que eu jogo fora, e a derivada vindo para o rotacional de A e pegando um sinal menos. Esse aqui, esse aqui é o contrário. Esse aqui eu vou ter que jogar esse termo aqui livre. Então, esse termo aqui, ó, só para a gente fazer, ele é A ponto escalar. Então, isso aqui é AI ponto. Componente I desse rotacional. Epsilon, I, J, K, DJ, delta, H. Está claro para vocês o que eu fiz? Eu só transformei esse produto escalar. A iésima componente do primeiro pela iésima componente do segundo. Só que a iésima componente do produto vetorial é isso aqui. E aí eu tenho essa derivada atuando aqui. O que eu vou fazer? Jogar essa derivada para fora. Eu escrever esse termo assim. DJ, epsilon, I, J, K, AI, ponto, delta, K, menos, esse termo aqui é tudo isso, menos a derivada atuando aqui no aponto. Então vai ficar menos epsilon, I, J, K, DJ, AI, ponto, delta, H. Aí liberei o delta, certo? Então, esse termo, desculpa, eu estou repetindo aqui, né? Esse termo em D é isso aqui. Meu papel é liberar isso aqui da derivada, para deixar de solto. Então, eu escrevo esse termo é igual a isso de identidade. Derivada de tudo menos a derivada do primeiro vezes do segundo. Reproduz aquilo lá.
Então, esse termo aqui, conseguimos colocar sob a forma do termo de superfície, do ponto de vista da ação. Então, esse termo morre da equação de campo, logo fora. Então, esse termo aqui é igual a menos isso. Mas o que é isso aqui? Isso aqui, ó, epsilon i jk, dj. Aí, eu jogo. Esse aqui esses dois estão juntos. Então, traga esse kappa aqui para frente. Então, esse termo aqui é epsilon kappa i j. Só troquei o kappa aqui, boto o kappa no primeiro índice. Agora, esse termo aqui está ij, aqui está ji. Então, eu troco, boto o j aí e boto o sinal. Então, esse termo aqui é mais epsilon kappa ji. Agora, o que é isso aqui? Nada mais, nada menos do que o rotacional do A ponto componente K. Então, esse termo em D, né? O que nós estamos fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Não, tem dois Ds aqui, que eu estou falando, né? Não tem dois Ds aí, eu coloquei errado. Ah, não, tá certo. Tem dois desse termo aqui, se abriu dois. Estamos trabalhando esse termo aqui agora. Então, o primeiro termo é esse aqui. E aí o segundo termo é esse aqui. Esse segundo termo ele produziu mais D rotacional de A ponto. A escalada está aqui, ó. Rotacional de A ponto. Cancela. Tem que ter porquê, não é à toa. Então, já vemos por que cancelou. E vamos para o último terminho, que é esse. Quanto? Tem mais dois. Vou pegar esse termo aqui. Depois a gente vai comentar isso aqui. Então vamos comentar logo. Por que esses dois termos se cancelam? Se eles dois se cancelam, o termo D e o termo... Esse termo aqui não está dando no final do dia, ele não vai dar uma contribuição para a equação de campo, ele vai sumir da equação do A. Por que ele vai desaparecer da equação do A? Né? A gente pegou a primeira contribuição, que foi essa, e pegou a segunda contribuição. Se vai desaparecer dessa contribuição, provavelmente esse termo é o seguinte: isso aqui a gente poderia pensar. Isso aqui é. Esquece o D, isso aqui é. A, I, ponto. Escalar. Aí, ponto, componente I disso aqui. Epsilon I, J, kappa, DJ, A. Só reproduzindo esse termo aqui em termos das componentes dos vetores. Tá. Então, o que eu posso fazer aqui? Podemos pegar esse termo aqui. Olha, esse termo aqui tem mini kappa, né? Eu posso jogar, vamos fazer o seguinte, mostrar que esse termo, vamos fazer a seguinte jogadinha. Vamos escrever esse termo aqui como sendo DDT de epsilon I J kappa aí DJ A. Tá certo isso? Vou pegar o derivado do primeiro vezes o segundo, ele tem que tirar menos do primeiro, colocar menos epsilon I J kappa aí DJ a kappa. Então fica derivado do primeiro vezes o segundo menos o primeiro derivado do segundo. Tá certo? Então esse termo aqui, quando eu tirar esse termo aqui, tá certo? Eu vou produzir isso, beleza? Então isso aqui é isso tudo menos isso, tá legal? Esse termo aqui é um termo de superfície do tempo. Então, para efeito de ação, esse termo aqui poderia também ser escrito dessa forma. Então vamos já cancelar esse termo aqui, de derivada total. Vamos cancelar só para apagar. Então sobrou para nós isso aqui. Menos epsilon I J kappa aí DJ a kappa.